está torto. Ora, vem aqui. Vem aqui. Olha lá para a coisa. Está torto. Está descentrado, olha lá, como é? Assim. Está melhor. Tá? Agora entortaste demais. Ah, foi? Menos um bocadinho. Não, isso, agora está bem. Está a gravar. Já está a gravar. Tá bom. Deixa-me cá afinar a voz. Olá, meus amores. Cá estou, mais uma vez. Desta vez a pedido de muitas pessoas que me viram a confeccionar a tarte de amêndoa passado dia 21 na SIC e que efetivamente não é muitas vezes possível nós concretizarmos tudo, porque são gravações, são programas que têm os seus horários. Eu vou exemplificar agora como se faz, portanto, a minha tarte de amêndoa. Disse lá no programa que foi trazida de Angola e tenho muito orgulho nisso. Foi trazida de Angola, sim. São várias as receitas que tenho, que confeccionamos em Angola e que trouxemos para Portugal. A minha tarte de amêndoa é uma tarte, portanto, uma tarte é sempre feita numa forma baixa. As tartes nunca são altas, são sempre baixinhas. Esta forma não é de fundo amovível, é uma forma normal que dá para bolo. Portanto, ela também pode ser forrada com massa folhada, massa de quebrada, massa areada, mas não é tão boa muitas vezes de tirar como são aquelas de fundo amovível. Mas como isto é tipo bolo, não há problema nenhum em ser assim a forma. A minha massa é uma massa amanteigada. Ora bem, uma massa amanteigada, logicamente que começa por ser muito bem batida. Ou seja, o ingrediente, a base principal de fazer um bolo amanteigado é sempre bater o açúcar com a manteiga a ficar em creme branco, portanto, bem batido, muito bem batido. Só assim é que as massas ficam realmente boas. Portanto, eu tenho aqui 300 gramas de açúcar, que vou pôr já na bacia. Tenho aqui 250 gramas de margarina, 6 ovos inteiros e 400 gramas de farinha com fermento. Não há necessidade de pôr fermento à parte, porque o fermento que a farinha tem dá perfeitamente para a massa crescer e ficar fofa. Eu vou começar por bater o açúcar e a margarina, muito bem batida. Portanto, vamos deitar aqui já a margarina, são 250 gramas, não esquecer. Atenção, estas quantidades são para 2 tartes. Foram pedidas, eu vou fazer, portanto, 2 tartes. Vocês em casa podem fazer metade, portanto, logicamente 300 gramas de açúcar são 150, 250 de margarina, metade 125, ovos 6, metade 3, farinha 400 gramas, metade 200 gramas. É fácil. Portanto, isto é a composição da massa. Ora, vamos então começar por fazer a base deste bolo. Como veem, a manteiga já está muito bem batida, está em creme. Há uma coisa que eu vos quero dizer. Sempre que façam um bolo, tenham em atenção, primeiro, fazer a preparação de todos os ingredientes, untar as formas com que se vão servir
e ligarem o forno. Esta tarte coze numa temperatura de 200 graus. Agora vamos então intercalar os ovos inteiros, ou seja, um a um. Eu já tenho partido, porque como sou sozinha a fazer, para facilitar na vida, já os tenho partidos. Portanto, um ovo, aí umas 2 ou 3 ou 4 colheres de farinha e vão batendo, sempre intercalado, ok? Não se esqueçam de bater bem quando juntarem os ovos, entre cada adição batam sempre um bocadinho, que é para ficar a massa fofinha. A consistência da massa depende do tamanho dos ovos. Eu por acaso uso o L, mas se vocês puserem o M, que são os médios, têm que terem atenção porque a farinha pode não ir toda. Vejam a consistência, mais ou menos, eu vou-vos dar a consistência depois de estar pronta. Pode muitas vezes sobrar um bocadinho de farinha, mas não há problemas. Também se puserem farinha a mais, também fica duro demais. A massa já não fica tão fofinha. E esta tarte é mesmo, a massa fica fofinha. Apesar de levar o creme por cima, é uma massa que fica fofa. Com esta massa vou-vos dar uma sugestão. Podem também fazer aquele bolo que nós fazíamos e que fazemos muitas vezes de ananás com caramelo, ou de maçã, ou de banana. Esta massa também dá. Se quiserem aromatizar depois, também é boa. Ora bem, vamos então juntar um bocadinho mais de farinha, porque ainda não juntei, mas acho que nem vou juntar toda. Vamos ver. Também vai muito das farinhas, às vezes ficar mais encorpado. Acho que está. Vou só tirar aqui este restinho, que isto faz parte da quantidade dos ovos. A massa tem esta cor porque são ovos caseiros. Nota-se logo a diferença. Quando é uma massa com ovos de compra, fica uma massa mais branca. Esta é assim, está, portanto, uma massa amarelinha, que é própria da cor dos ovos. Agora vamos então pôr na forma. Mais ou menos 1 quilo com forma e tudo. É isso. Agora vamos lá estender. Pronto, e agora forninho com ela. E pronto, e saiu agora do forno, está bem quentinha. Vamos desenformar. Aqui está ela. Fofinha, uma massa fofinha. E agora, enquanto a outra está a cozer, vamos ao molho. Ora, atenção, este molho é preciso cuidado. Eu vou exemplificar tal e qual como faço. E vocês têm que tomar atenção, porque quanto mais a amêndoa torrar no açúcar e na manteiga, mais escurece, e quando meterem o leite ele vai ficar muito mais escuro. Portanto, é naquele ponto que eu vou chamar depois a atenção para vocês. Ora, o molho, temos aqui, eu estou a fazer, como disse, 2 tartes. Portanto, vocês em casa façam sempre metade, ao verem a receita, façam sempre metade do peso dos ingredientes. Portanto, eu tenho aqui, já não me lembro quanto é que foi de manteiga, 150, não? Ai, não sei, para o molho não sei. Para o molho, tenho aqui 150 gramas de manteiga.
Esta vou usar margarina, a outra usei planta tipo margarina, portanto, muito boa. Pronto, vamos levar ao lume a derreter para depois adicionar o açúcar e a amêndoa palitada. Tenho aqui 300 gramas de amêndoa palitada e tenho aqui 400 gramas de açúcar. O açúcar, se vocês quiserem tirar um bocado, tirem, podem tirar, mas acontece que como são 2 tartes, tem que haver molho e, portanto, quanto mais açúcar, mais molho dá, porque ao derreter o caramelo vai depois com o leite, vai criar mais molho. Vamos então derreter primeiro a margarina. Ora, depois da margarina derretida, deita-se o açúcar e a amêndoa. Eu ponho 300 gramas porque é tarte de amêndoa. E como é tarte de amêndoa, tem que se comer com a amêndoa, senão não fica bem. Pronto, então vamos estar. Isto agora vai começar a ferver. O açúcar vai começar a derreter. E nós não podemos deixar de mexer. E mexer é, efetivamente, há um modo de mexer. Não é mexer assim, é fazer isto. Virar a amêndoa. Deixá-la, portanto, ir torrando aos bocadinhos. O açúcar já está a começar a derreter, juntamente com a manteiga. Isto tem que ser assim, que é para ir torrando a amêndoa. Quando ela começa a dar estalinhos, está a começar a torrar. Isto é um doce que requer paciência, logicamente. Isto não é feito, tem o seu tempo de confecção. A temperatura do fogão, portanto, tem que estar um bocadinho elevada, que é para torrar. Ir torrando, porque se o fogo estiver demasiado baixo, o que é que acontece? O açúcar e a manteiga começam a ficar areados e não convém. Este molho tem que cozer mesmo com o açúcar a derreter. Ela já está a começar a alourar. Há aqui uma questão que eu quero dizer. Há uma maneira também de fazer, de sair, portanto, este molho numa tarte de amêndoa, parecida com a tarte de amêndoa, que é o picado da abelha. É totalmente diferente. A massa base é diferente e a maneira como a manteiga e a amêndoa e o açúcar é posto é logo na fase da primeira. Portanto, ou seja, antes da amêndoa estar caramelizada e portanto, feito o molho, este molho é metido por cima da tarte, daquela massa, e vai depois ao forno a torrar. É diferente, já é uma maneira diferente. E isso é o picado da abelha. Portanto, é feito também com açúcar, margarina, amêndoa palitada, mas de uma maneira diferente. O molho, a amêndoa não torra no tacho, vai torrar no forno. Não sei se vocês estão a ouvir o crepitar da amêndoa quando ela começa a torrar. Não está na altura de meter o leite ainda, porque a amêndoa ainda não está tornada. O açúcar está agora a ficar caramelizado, portanto, está quase. Estão a ver a amêndoa, como ela está a ficar torradinha
Portanto, ela está quase no ponto de se deitar o leite. E agora vocês vão ver como ela vai escurecer um bocadinho mais. O leite, eu tenho aqui um copo de leite, está mais ou menos 2,5 decilitros, mas isso é um bocadinho, depende do açúcar e depende da textura do creme que a gente quer pôr. Portanto, está na altura de meter o leite. Agora, é preciso muita atenção. Mete-se o leite aos bocadinhos e cuidado. Temos de ter cuidado, porque isto é um açúcar que está caramelizado, que está numa temperatura bastante alta, e ao meter o leite tem que ser aos poucos e mexer entre cada adição. Vejam que o creme já está mais escuro. Vem? Portanto, viram o ponto em que eu deitei o leite, não foi? Tem que ser assim, porque quanto mais torrado ficar, mais escuro fica e o creme não fica bem. Começa a ficar mais levezinho, já dá para mexer assim. O molho é bonito, é assim, brilhante. Brilhante. Ora bem, esta textura ainda está, quando arrefecer, ainda fica muito dura, ainda fica dura. De maneira que ainda vamos meter mais um bocadinho de leite. O creme está pronto. Ele tem sempre tendência a criar um bocadinho de espuma por cima. Mas vocês com uma concha mexam que ele fica, volta ao normal. Pronto, a textura dele é esta. Estão a ver? Pronto. Porque ele agora, quando arrefecer, ele vai ficar cremoso, vai ficar mais compacto. Ora, depois do creme feito, logo de seguida, para não deixarem arrefecer, é posto nas tartes. E eu costumo fazer, portanto, tiro sempre com uma concha, tiro a maior parte da amêndoa com um garfo, para não estar a levar a amêndoa toda para os lados da tarte, e faço isto. Começo por fazer, portanto, a cobertura lateral das tartes. Enquanto tenho molho, estão a ver? Vou fazer às duas a mesma coisa. Eu, como gosto de rapar tudo, sou pior que o Salazar. Pronto, aqui estão as minhas tartes de amêndoa com caramelo. Atenção, há muita maneira de fazer tarte de amêndoa. Estas são feitas assim, e eu fiz-las com muito gosto, e acho que se houver alguma dica que não tivessem percebido na gravação, comentem, digam alguma coisa, se gostaram, se têm dúvidas, porque o molho, principalmente o molho, é um bocadinho difícil para quem nunca fez. É um bocadinho difícil. Vejam a cor delas, portanto, eu expliquei bem que quando o molho começar a ficar dourado, quando a amêndoa estiver já toda torrada, é a altura de se começar a deitar o leite. Portanto, é nessa altura que se começa a deitar aos poucos. Atenção, aos poucos, eu frisei bem. Pronto, meus amores, mais um segredinho da avó Talinha, e fiquem bem. Eu vou terminar como as minhas netas gostam. Confiem na avó Talinha. Um beijinho para todas.